Bom dia, boa tarde, boa noite, amada igreja. É um prazer imenso mais uma vez estar com vocês, transmitir essa palavra. Esta semana, muitas coisas aconteceram, muitas pessoas preocupadas, outras nem tanto. Mas uma das palavras em que vem à minha mente é a circunstância da desolação por não conhecermos ao Deus em que nós servimos. Quando nós olhamos em relação à palavra do Senhor, nós vemos muitas histórias de pessoas em que realmente não confiaram no Deus a quem serviam e realmente entraram num desespero imenso. Quando olhamos o povo de Israel, lá em Salmos capítulo 137, versículo 1 a 9, lá eles se encontravam junto aos rios da Babilônia e eles sentavam e choravam ali perto dos salgueiros de árvores, e pendurando harpas em seu pescoço, e ali tocando músicas em que tocavam lá em Sião, lá na sua terra. Perderam as esperanças. Muitos deles olharam e disseram que não poderiam mais viver nessa situação, nessa condição, não sabendo o que vai ser do dia de amanhã. Alguns deles até colocaram: feliz é aquele que pega os seus filhos e os despedaça contra a rocha. Quando olhamos para isso, muitas vezes nós não temos realmente a certeza de que o Deus em que está à frente de tudo isso é poderoso para nos tirar dessa situação. O povo de Israel naquele momento não lembrou do Deus a quem serviam e a quem deixaram de lado, e é por isso que estavam nessa situação. Nós hoje temos a oportunidade de podermos estar prontos a servir a este Senhor, ao mesmo Deus em que o povo de Israel deixou de lado naquela época, e que depois se voltou ao Senhor inteiramente. Quando Jeremias soube dessa notícia da desolação do povo de Israel lá na Babilônia, ele escreveu uma carta ao povo, dizendo ao povo: olha, tenham um bom ânimo, vamos lá, façam as coisas acontecerem. Se nós formos observar lá em Jeremias capítulo 29, versículo 4 a 14, lá diz assim: assim diz o Senhor dos exércitos, o Deus de Israel, a todos os exilados que deportei de Jerusalém para a Babilônia: construam casas e habitem nelas, planejem jardins e comam de seus frutos. Casem-se e tenham filhos e filhas, escolham mulheres para casar-se com seus filhos e deem as suas filhas em casamento, para que também tenham filhos e filhas. Multipliquem-se e não diminuam. Busquem a prosperidade da cidade para a qual eu os deportei e orem ao Senhor em favor dela, porque a prosperidade de vocês depende da prosperidade dela. Porque assim diz o Senhor dos exércitos, o Deus de Israel: não deixe com que os profetas e adivinhos que há no meio de vocês os enganem. Não deem atenção aos sonhos que vocês os encorajam a terem. Eles estão profetizando mentiras em meu nome. Eu não os enviei, declara o Senhor. Assim diz o Senhor: quando se completarem os 70 anos da Babilônia, eu cumprirei a minha promessa em favor de vocês, de trazê-los de volta para este lugar, porque sou eu que conheço os planos que tenho para vocês. Diz o Senhor: planos de fazê-los prosperar e não de lhes causar danos, planos de dar-lhes esperança e um futuro. Então vocês clamarão a mim, virão orar a mim, e eu os ouvirei. Vocês me procurarão e me acharão quando me procurarem de todo o coração. Eu me deixarei ser encontrado por vocês, declara o Senhor, e os trarei de volta do cativeiro. Eu os reunirei de todas as nações e de todos os lugares para onde eu os dispersei, e os trarei de volta para o lugar de onde os deportei, diz o Senhor dos exércitos. Quando olhamos para esse texto, podem ter certeza, muitas mentiras são lançadas na mídia, algumas até se encontram veridicamente propensas à situação em que nós nos encontramos. Mas o que nós podemos aprender com estes textos? Primeiro, de que não devemos parar ou deixar de viver
devemos estar sempre prontos a viver plenamente na presença do Senhor, perante os irmãos e irmãs em que estão à nossa volta. Quando nós olhamos em Jeremias capítulo 29, versículo 4 a 7, lá nos fala que nós devemos continuar a vida normalmente, sem com que nada venha a nos perturbar ou a tirar o nosso sono, porque nós confiamos no Senhor, porque temos um Deus poderoso sobre nós. É claro, tudo com a devida responsabilidade. Segundo, nós devemos cuidar com falsas informações e enganos que somos expostos. Jeremias também tinha esse problema com relação a falsos profetas ou falsas informações. Jeremias 29, 8 a 9 fala a respeito disso, que nós devemos sempre estar prontos e dispostos a verificar a veracidade de tudo o que está acontecendo. Em terceiro lugar, o juízo aplicado por Deus é temporário. Ele não é algo em que vai durar eternamente, algo que vai passar logo, algo que vai simplesmente passar de uma forma em que você vai olhar depois para trás e dizer: puxa, mas já passou. Nós olhamos para Jeremias 29, versículo 10, ali está a promessa do Senhor para o povo de Israel: o tempo é curto, o tempo logo vai passar. Para o povo de Israel, talvez para os que chegaram àquele momento, 70 anos era muito. E para nós, 7 dias é muito? 30 dias é muito? 40 dias é muito? Creio que não, porque esse tempo vai passar, e o Senhor estará no controle de tudo. Pelo contrário, quando nós passarmos por essa fase, nós estaremos muito mais maduros e muito mais prontos a enfrentar as dificuldades em que possam vir no decorrer do dia a dia, nas próximas gerações. Em quarto lugar, Deus tinha nos juízos exercido pensamentos de paz. Deus, em todo o juízo em que Ele produz sobre a face da terra, Ele tem pensamentos de paz e não de morte. Ele tem pensamentos em que venha a nos dar realmente a certeza de que nós vamos superar, nós vamos andar, nós vamos ir para frente, nós não vamos deixar de viver por causa de um problema ou por causa de uma circunstância. Quando olho para isso, eu tenho certeza de que pessoas, quando entram no desespero, maioria das vezes levam a circunstância da vida cada vez mais difícil. O juízo do Senhor, ele é curto, ele não demora a passar. Em quinto lugar, Ele prometeu um novo atendimento das nossas orações. Ali, o povo de Israel se encontrava numa situação muito difícil. Talvez para eles, orar a Deus era como orar ao Senhor e a oração chegar até o teto e voltar. Não conseguia chegar aos ouvidos do Senhor. O sofrimento fazia com que eles tivessem a sensação de terem sido abandonados por Deus. Mas o Senhor prometeu a eles, lá em Jeremias capítulo 29, versículo 12 a 14, de que Ele estaria disponível a cada um deles e disposto a atender a oração deles. Deus está atendendo às nossas orações. Deus está atento a cada oração em que está sendo feito. E Deus vai responder às orações de seus seguidores, de seus discípulos. Basta nós confiarmos no Senhor. E se nós não confiarmos no Senhor, a desolação está próxima. Pois nós temos que conhecer ao Deus em que nós servimos, e o Senhor em que nós servimos não nos deixará cair, e mesmo que nós caiamos, ainda assim o Senhor é Deus, o Senhor é a nossa força, o nosso refúgio, o socorro bem presente na hora da angústia. Se você tem dúvidas em relação a esse Deus, confira na sua palavra, na palavra do Senhor, o que Ele já tem feito sobre a face da terra, e tenha certeza de que esse Deus não abandona os seus. Que Deus te abençoe e te guarde, em nome de Jesus. Amém.